Para as notas de atualidade internacional, como fazemos habitualmente a esta hora. Vladimir Putin avisa a Alemanha que entregar armas à Ucrânia para lançar um ataque na Rússia é, portanto, um passo perigoso, pois as relações entre Moscovo e Berlim poderão estar em risco ou ser beliscadas com este passo, ao mesmo tempo que vamos notando que outras correntes negativas também se vão instalando na própria relação ou no discurso de Putin contra outros países, como é o caso da França. E a pergunta que eu colocava mesmo a ti, Issao, é se com este cenário todo e esta narrativa que nós vamos aqui tomando contacto, o que é que nos leva aqui a prever? A previsão é a mesma que temos vindo a fazer aqui nos últimos tempos sobre o risco da expansão do conflito entre a Rússia com a NATO no sul ucraniano, não é? Porque nessa altura o que há é o conflito entre a Rússia e a Ucrânia com a participação dos aliados ucranianos da NATO, fornecendo-lhe o equipamento necessário para se defender ou para contra-atacar a Federação Russa. Este aumento de retórica belicista de parte a parte tem vindo a se registrar nos últimos tempos em função do novo pacote de ajuda militar que prevê o envio ou entrega de armas ou mísseis capazes de atingirem o território russo e também na sequência da iniciativa do presidente francês com vista a criar uma coligação de forças armadas, de soldados, para eventualmente serem enviados no território ucraniano para, enfim, contra-atacarem, para defenderem os ataques russos contra a Ucrânia. E a esta intenção do envio de armas de longo alcance, mesmo se no espaço europeu não tem ainda um consenso, o presidente Putin entende que irá responder através da utilização da guerra assimétrica. A guerra assimétrica prevê um conjunto de instrumentos, né, dentre os quais, como eu também disse, o envio de armas de longo alcance a países que, teoricamente, são inimigos do Ocidente, possam depois ser utilizadas para atacarem os objetivos do Ocidente. Também pode constar da lista a desinformação, não é? Os Estados Unidos recentemente aprovaram um pacote de ajuda financeira para a Moldávia para lidar com essa componente da desinformação russa, como se alega, ou o que é, né? Portanto, nós não sabemos se isso é verdade ou não, estamos a reportar os fatos. Também existe, pode ser incluída nesta lista de fatores de guerra assimétrica, os exercícios militares. Nesta altura, a Federação Russa terá enviado um conjunto de navios em Caraíbe para exercícios militares. Caraíbe, como se sabe, é uma espécie de zona de influência dos Estados Unidos em função de uma doutrina que já existe há muitos anos, a doutrina Monroe, que todos sabem muito bem, e também pode ser incluídos aqui outros fatores, outros instrumentos de guerra assimétrica, como no caso, por exemplo, dos ataques cibernéticos. A Rússia lançou recentemente um satélite que os Estados Unidos acusam de criar riscos, enfim, ao funcionamento de um satélite dos Estados Unidos. Ou seja, este conflito, para além de ser convencional, Rússia e Ucrânia também, com o envolvimento de outros atores, passa a ter uma dimensão mais assimétrica e mais híbrida, mais polivalente. Tudo isso para fazer com que a Rússia, no caso concreto, porque numa guerra convencional não pode vencer a OTAN, possa ter uma espécie de vantagem em relação aos seus adversários. Mas a posição da França tem sido a ser quase que insistente, né? Mesmo nas declarações ontem ou anteontem do D-Day, voltou a defender a criação de uma coligação de Estados afins com vista a enviarem para a Ucrânia não só caças de bombardeiros, como também pilotos e formadores no território ucraniano. O que poderá acontecer, eventualmente, um dos Estados, se não houver, digamos assim, uma participação maior dos maiores Estados do bloco ocidental, a iniciativa francesa poderá não ter sucesso, porque por si só também acarretaria um dispêndio enorme de recursos humanos, recursos financeiros,
que não sei se a França, nessa altura, tem condições de o fazer. Até porque a própria França, como Estado ocidental, tem a lógica de atuar em bloco, né? Raramente eles agem de forma isolada. A força deles está na união, e se atuar sozinha, eventualmente, tarde ou cedo, irá recuar. É daí que insiste em ter esse apoio da aliança para poder fazer face à Rússia. Em relação à Alemanha, a posição é mais quase sentimental, né? A relação entre a Rússia e a Alemanha desde sempre é uma relação quase que umbilical. Basta ver isto mesmo ao longo da história recente e não recente da Rússia. Foram os alemães quem participaram, por exemplo, do processo de industrialização da Rússia no século XVIII e XIX, e mesmo, enfim, para não fazer aqui uma panóplia dos fatores históricos, o facto é que entre a Rússia e a Alemanha há uma relação quase sentimental, e uma maior participação da Alemanha no entendimento da Rússia significaria como que o piorar dessa relação, o que não se esperava que acontecesse entre países quase que têm muitos fatores em comum, quer fatores culturais, quer também fatores geopolíticos. Mas o cenário internacional hoje é completamente mudado. Os amigos de ontem são inimigos de hoje, daí que a Rússia eventualmente estará ao corrente disso e deverá operar nessa atmosfera em que tudo muda e não se sabe ao certo qual é o destino que se está a desenhar daqui para frente. Certo. Isao, o que é que estará a sugerir Putin quando diz que a preocupação de Washington não é com a Ucrânia? Pois, que não é para a Ucrânia, mas sim para a permanência, para a sobrevivência da sua hegemonia no sistema internacional. Bem, é uma acusação que a Rússia faz por entender que os principais interesses, ou seja, há como que interesses operativos, né, e há interesses geoestratégicos ou geopolíticos, mais geopolíticos do que geoestratégicos, né? Os interesses operativos dos Estados Unidos é apoiar a Ucrânia com vista a fazê-la sobreviver enquanto um Estado que viu-se a braços deste conflito porque queria entrar para uma aliança onde os Estados Unidos são o Estado dominante. Já os interesses geopolíticos são derivantes da permanente luta pelo predomínio no sistema internacional entre a Rússia e os Estados Unidos. Hoje, no passado, era os Estados Unidos e a União Soviética, e a Rússia entende que o apoio dos Estados Unidos dá é um apoio mais geopolítico do que operativo, ou seja, o operativo é como se fosse um elemento com vista a contribuir para o alcance do objetivo geopolítico, que é o predomínio dos Estados Unidos no espaço europeu como o principal garante da segurança europeia. Basta ver que dados recentes da CIPRI sobre a exportação de equipamentos militares, os Estados europeus hoje no seu conjunto importaram muito mais armas dos Estados Unidos do que no passado, né? o que revela exatamente este predomínio dos Estados Unidos no espaço europeu, sobretudo no domínio securitário, da defesa e não só, não é? Enfim, daí esta leitura da Federação Russa, o que também está a dizer aqui que a resolução do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, se é uma disputa geopolítica entre a Rússia e os Estados Unidos, não passará senão por uma concertação ad hoc entre a Rússia e os Estados Unidos, né? Ou seja, eles querem tirar à mesa de negociação outros players perfeitos ou centrais deste conflito para se concentrar sobre os Estados Unidos. É como que uma reedição de uma mentalidade que tem vindo a ter ser criticada porque ela revela uma espécie de reedição da Guerra Fria, mas, enfim, o sistema é este, os atores do passado não perderam de todo o seu predomínio e as suas rivalidades, daí essa percepção da Rússia em como os Estados Unidos são, no caso concreto, estão interessados na Ucrânia para a preservação da sua soberania, da sua primazia e não tanto do apoio à Ucrânia. De resto, isto também consta da doutrina da Federação Russa, que foi lançada no ano passado, o que, em poucas palavras, diz isso mesmo, né, de que a resolução do conflito entre a Ucrânia e a Rússia
passará por uma espécie de reconfiguração de uma nova ordem internacional, uma ordem internacional que seja não mais a que existe hoje, mas sim multipolar, onde a Rússia exerce um papel preponderante ao lado dos Estados Unidos, da União Europeia, da China e tantos outros players internacionais importantes, incluindo países do continente africano. Certo.